fazendeiro tinha 2 filhos, e o mais novo disse para seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E o pai, mesmo contra a sua vontade, repartiu a fazenda entre eles e deu a parte do mais novo. Não demorando muito na presença do pai, o filho mais novo ajuntou toda a sua herança e partiu para uma terra bem distante, para viver segundo a sua vontade. Em pouco tempo, vivendo na libertinagem, totalmente contrário aos costumes do pai, ele desperdiçou toda a sua herança e começou a passar necessidade, porque naquela terra houve uma grande fome. Esse jovem passou a viver os prazeres da vida. Separado de seu pai e das pessoas que o amavam, ele gastou toda a sua herança porque estava cego. Assim é o pecador que vive afastado de Deus. Vivendo no pecado e morto espiritualmente, ele vai perder a maior herança que pode existir, a comunhão divina e a vida eterna. Por causa da fome que aquela região estava passando, ele vai até um fazendeiro local e pede um trabalho, porque estava passando muita necessidade. Então, aquele jovem foi enviado para os campos para apacentar porcos. Quando o jovem pródigo se vê sem nada, longe de sua família e passando por dificuldades, ele vai se humilhar para cuidar de porcos nos campos de um estranho. A sua situação era tão deplorável que ele desejava comer a mesma comida dos porcos. Então ele pensou: na fazenda de meu pai, todos os empregados passam bem, tem fartura de pão e eu aqui passando fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Agora, o jovem pródigo, arrependido, decide voltar para a casa de seu pai e pedir perdão, assumir o erro, a ponto de não ser mais tratado como filho, mas como um simples empregado da fazenda. Assim é um pecador arrependido. Ele precisa reconhecer que errou e que o pecado é obra do Satanás. Quando o pecador reconhece que o pecado é abominável aos olhos de Deus e passa a não fazer mais a sua vontade, e sim a vontade do Pai Eterno. E ele foi para a casa de seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o reconheceu e correu em sua direção. Cheio de alegria, abraçou e beijou, porque o seu coração estava cheio de compaixão. Deus ama o pecador e não tem prazer na sua morte, e deseja salvar a todos eles. Por isso, o cristão deve crer na salvação da sua família e continuar orando e evangelizando para que o Espírito Santo venha convencê-los que estão no pecado e afastados de Deus. Ao contrário do que pensava, ele foi recebido com muita alegria e festa na casa de seu pai. E ele disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, e não sou mais digno de ser seu filho. Mas o pai, cheio de compaixão, disse para seus empregados: Depressa,
tragam roupas e calçados, e coloquem um anel no seu dedo. Tragam um bezerro gordo e vamos comemorar a volta do meu filho. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. A casa estava em festa e todos comemoravam e festejavam a volta do filho mais novo. Durante a comemoração, aparece o filho mais velho que estava no campo trabalhando e chamou um dos servos e perguntou o que era aquilo. E ele disse: o seu irmão voltou e o seu pai mandou fazer um grande banquete por ele estar são e salvo. O filho mais velho, ao ver o seu irmão com roupas novas e caras, e uma comemoração especialmente para ele, ficou muito indignado por causa da rebeldia que seu irmão fizera diante de seu pai e de toda a família. E cheio de ira, não entrou para não participar do banquete. Então seu pai saiu para convencê-lo a entrar. E ele disse para seu pai: nunca abandonei a minha família, nem mesmo desobedeci nenhum dos teus mandamentos. Sempre procurei fazer a sua vontade, e mesmo assim nunca matastes um cabrito para festejar com meus amigos. Mas a este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas e vivendo na libertinagem, matastes um bezerro para fazer um grande banquete. A indignação do filho mais velho representa o amor condicional, que mesmo sendo seu irmão, queria puni-lo por causa dos seus erros, ao contrário da compaixão do pai, que é movida pelo amor incondicional que vem do Pai Celestial, que nos ama mesmo sabendo que somos pecadores, mas sempre estará de braços abertos para nos salvar. E disse o pai: você sempre estará comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas foi uma alegria celebrar a volta de seu irmão, porque ele estava morto e reviveu, e estava perdido e foi salvo. A história do filho pródigo é uma parábola contada pelo Senhor Jesus, que faz um paralelo entre o pai fazendeiro e o pai celestial. E o filho pródigo representa dois grupos de pessoas: aqueles que estavam na presença de Deus e se desviaram, e aqueles que vivem afastados dos mandamentos de Deus, vivendo no amor do pecado. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas que no final leva à morte, conduz à morte. A Bíblia também diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, e a festa no céu quando um pecador se arrepende.